Olá, sejam bem-vindos ao TMOcast, o podcast oficial da SBTMO. Hoje nós estamos com o episódio O que Esperar da edição que celebra 30 anos do Congresso da SBTMO. Estou hoje com a honra de estar com o nosso presidente da sociedade, Dr. Fernando Barroso, e com o presidente do Congresso, Dr. Alessandro Almeida, para falar um pouco para a gente como vai ser essa 30ª edição do Congresso Brasileiro de Transplante de Medula Óssea e celebrando também os 30 anos da sociedade, né? Vai ser uma edição histórica. Foram 3 décadas, décadas dedicadas à ciência, colaboração entre diferentes centros, avanço do cuidado de transplante, terapia celular em todo o Brasil. E eu queria começar perguntando para o doutor Fernando o que vai representar essa edição e o como que a gente vai fazer para celebrar esse marco de 30 anos? O que vocês pensaram nesse sentido, nesse congresso? Então, obrigado aí pelo convite. Importante a gente estar falando sobre isso. Desde 1979, que o primeiro transplante foi realizado pelo Dr. Pasquini, Dr. Eurípides, Dr. Ricardo Pasquini, é, a sociedade, na verdade, não existia, ela foi criada em 1996. Mas a ideia, de que o transplante com o pioneirismo no Brasil e na América Latina ele tem uma representatividade muito grande para nós pelo amadurecimento ao longo desses 30 anos da comunidade transplantadora. Ela cresceu de forma significativa e saiu certamente dos muros restritos que estavam para ganhar vários lugares do Brasil, como, por exemplo, Salvador, Fortaleza e outras cidades que também têm pessoas que precisam de transplantes. Então, a SBTMO comemora nesses 30 anos a capacidade, a capilaridade que ela tem de inclusão e de modernidade do transplante, principalmente trazendo o multidisciplinar, como foi nos últimos 10 anos, para o centro do transplante, um transplante feito a muitas mãos. Então, é um momento de alegria, de comemoração, de agradecimento aos pioneiros e de, acima de tudo, uma prospecção de um futuro ainda melhor para nós. Muito bem. Muito bom falar dessa parte da equipe multidisciplinar que foi agregada aí ao Congresso, né, já há alguns anos. Podia falar um pouquinho, doutor Alessandro, como é que vai ser a integração da parte da equipe multidisciplinar? Como que vai ser essa parte do Congresso? Muito obrigado agora, Bia, pela pergunta. E eu queria agradecer primeiro à sociedade, em nome aí presidida por Dr. Fernando, pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu acho que esse convite para Salvador foi um convite que me deixou muito honroso. É a primeira vez que o Congresso está aqui em Salvador e para a gente é uma honra estar aqui tentando alavancar, né, o transplante de medula óssea no nosso estado, na nossa região e no nosso país. Mas indo para a pergunta de Bia, a questão da multidisciplinaridade, eu acho que tem sempre um eixo principal nos congressos da sociedade. A gente tem que pensar que o transplante, por si só, ele é uma especialidade multidisciplinar. A gente não pode pensar, é um procedimento muito complexo e tem que ser feito a várias mãos. É como se a gente tivesse uma orquestra em que, para que a música saia perfeita, cada músico tem que estar em harmonia fazendo o seu papel. E isso deixa a gente bastante feliz da gente ter a oportunidade de ter a participação cada vez maior de toda a equipe de enfermagem, psicólogos, nutricionistas, odontólogos, todos esses outros profissionais que ajudam a gente no dia a dia para a realização do transplante. Então, agora eu queria que o senhor falasse um pouco dos principais temas e mais ou menos o que vai ter de diferente, o que vocês pensaram para inovar nesses 30 anos aí no Congresso em Salvador, do doutor Alessandro. Escolher os principais temas é uma missão difícil, porque quando a gente pensa na programação, a gente pensa ela sempre com muito carinho, mas a gente vai ter algumas coisas bem especiais. A gente pensa na
no Congresso, como um Congresso comemorativo de 30 anos, a gente não pode deixar de olhar um pouquinho para a nossa história, olhar como foi a chegada até aqui. Isso é super importante. Só que esse Congresso tem o objetivo de também homenagear, além da história do TMO, trazer o que está sendo desenhado para os próximos 10, para os próximos 20, quiçá para os próximos 30 anos. Então, a gente tem diversos eixos temáticos em terapia celular, em hemoglobinopatias, que na própria multidisciplinaridade. A gente, esse ano, vai ter a oportunidade de ter o Congresso Conjunto da Sociedade de Histocompatibilidade. Então, eu acho que tudo isso acresce ao nosso Congresso e enriquece cada vez mais. Então, eu acho que o Congresso vai ser bem rico e nós teremos a oportunidade de discussões amplas de diversos temas. Muito bem. E queria fazer uma pergunta para o doutor Fernando agora. Tem sempre a sessão do TMO para todos, né? Eu queria saber como que vai ser a abordagem esse ano, se vai ter alguma novidade, explicar mais ou menos para o pessoal que está escutando o podcast como que funciona, esse projeto de integração regional. Você pode falar um pouquinho? Sim, essa sessão ela é extremamente importante para nós porque ela traz sempre pautas muito atuais. Então, um dos centros dessa sessão é exatamente discutir qual é a realidade, o cenário do acesso ao transplante, trazer os desafios. Uma coisa que a gente tem feito rotineiramente, esse ano está fazendo também, é tentar saber qual é a nossa fila de espera. Então, você tem, por exemplo, 73 mil pessoas que esperam transplantes de órgãos sólidos. Isso é um dado já de 2026. E nós, no transplante de medula, o ano passado, chegamos próximos a 3 mil pessoas. Esse ano a gente está finalizando essa enquete amanhã e nós já temos aí a resposta. Até hoje à tarde tinham 79 centros e nós vamos ter também uma ideia dessa nossa fila até para poder discutir políticas públicas de expansão, a questão do transplante pediátrico, que ainda é um desafio muito grande, porque está muito concentrado na região sudeste, sul e sudeste principalmente. E um ponto extremamente importante desse ano é um termo de parceria que está sendo discutido e que será consolidado nesse congresso em Salvador, entre a sociedade brasileira e o DAET, que é o Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, o Sistema Nacional de Transplantes, onde nós teremos a, a, a parceria do Registro Brasileiro de Transplante de Medula Óssea. Então, eu acho que isso vai ser um grande avanço, porque nós temos 148 centros no Brasil e isso será uma iniciativa que vai ser capitaneada pelo Ministério da Saúde e passará a ser uma obrigatoriedade para todos os centros. Então, eu acho que nós já tivemos ganhos em 2025 com a publicação do novo regulamento. O novo regulamento contempla que as equipes tenham um gerenciador de dados, isso já é uma preparação. E, na verdade, além de tudo isso, é a consolidação desse nosso regulamento que foi publicado, né, pelo Sistema Nacional de Transplantes, junto com o Ministério da Saúde, e que trouxe aí melhorias para o transplante. Então, acho que são alguns avanços e algumas novidades que a gente está trazendo. Muito bem. Agora eu queria perguntar para cada um o que que vocês consideram, além de tudo que a gente já falou, né, de mais imperdível no Congresso, alguma palestra que não pode perder, que vocês estão mais ansiosos para ver. Bom, Bia, como eu falei anteriormente, é difícil a gente escolher um momento só, né? Porque tudo foi preparado com bastante carinho. Mas, assim, eu vou aproveitar que a gente está aqui nesse ambiente para fazer um convite para todo mundo que vai ver esse podcast. Eu acho que um dos momentos imperdíveis será a cerimônia de abertura, onde a gente vai ter uma celebração dos 30 anos
da sociedade. Esse será um momento histórico. Então, eu acho que é um momento, inclusive, de celebração com a nossa comunidade científica, do que foi, do que representa a sociedade para a gente. Segundo momento que eu acho que quando a gente pensa em tem algumas mesas que aí vai muito do que a gente gosta, né? Do que a gente tem afinidade, mas assim, de antemão a gente vai falar que a programação tem pessoas de nível internacional, tanto convidados internacionais como convidados nacionais, então a gente conta aí com palestrantes com muita expertise na área, seja na área de terapia celular, seja na área de histocompatibilidade. Então, a gente provavelmente teremos discussões belíssimas para isso. E eu acho que o terceiro grande momento é o que vai acontecer, na verdade, entre uma palestra e outra. Eu costumo falar que a grande coisa a grande vantagem desses encontros, desses congressos, é promover encontros. Então, isso é um ambiente onde é propício para que a gente planeje mudanças nas nossas práticas, faça alianças com outras pessoas, conheça novas conexões e leve para casa, discuta muito o que é nosso dia a dia como médico na frente do nosso paciente e leve para casa esse conhecimento sempre para crescimento nosso de nossos centros. Essa troca é muito importante mesmo, né? E o doutor Fernando Muito. agora? Eu acho que eu queria comentar sobre o encontro do Grupo Latino-Americano de Miodisplasia que vai ocorrer. E isso já ocorre tradicionalmente há alguns anos, mas esse ano tem um momento especial porque o evento latino-americano ocorrerá no primeiro dia. E à tarde nós teremos um evento tradicional que é a discussão do transplante para mielodisplasia com o grupo europeu, o grupo latino-americano e da sociedade brasileira. E considerando que esse é o único tratamento curativo para a mielodisplasia, é muito importante discutir quem de fato é elegível ou não. Então, esse é um ponto interessante. Acho que as sessões de terapia celular que interessam a todo mundo, principalmente nos linfomas e mielomas, as sessões de leucemia aguda, principalmente mieloide e linfóide, o encontro de pediatria, que é riquíssimo, coordenado pelo grupo de pediatria, que é um grupo extremamente organizado, extremamente forte, tá? E com o lançamento do consenso pediátrico, então isso vai ser lançado, já existe online, mas vai ser lançado o livro e vendido no nosso stand, então eu acho que vale a pena, tá muito bom esse material. E uma sessão que eu considero que vai, é a primeira vez que vai ocorrer, que é no sábado, tá? É pós-ressaca, pós-festa, tá? Em que quem sobreviver pode assistir, que nós teremos no banco dos réus o doutor Marcos de Lima e a doutora Adriana Seber e com os juízes, que serão a doutora Liane e eu, juntamente com os inquisidores, que são vários colegas que estão preparados para deflagrar um grande debate e acordar todo mundo da ressaca do sábado, que ouviu axé até dizer chega, entendeu? É brincadeira, mas isso vai acontecer e vamos ver como é que eles vão sair, se a gente vai absolver a doutora Adriana e o doutor Marcos de Lima. Muito bom. E para terminar, eu queria falar com o doutor Alessandro. O que é que os congressistas devem esperar ao chegar a Salvador? Eu queria que o senhor desse dicas de passeio, de turismo também, que não é só congresso, né? Tem que aproveitar também. É, Salvador, assim, eu acho que uma coisa que a gente pode falar, se você me perguntar como definir esse congresso em uma palavra, eu falaria encontro. Encontro da história e o que a gente espera para o futuro. Encontro entre diversos profissionais de
de todo o Brasil e encontro desses profissionais o que para mim é a terra mais maravilhosa do mundo. Então, Salvador é uma terra. é, eu sou suspeito de falar, mas ela recebe bem, a gente tem boa gastronomia, a gente tem nos dias. Mesmo que chova, a gente pode se preparar assim. Em Salvador, você chove durante meia hora, daqui a meia hora está o sol de céu de brigadeiro. Então, quem tiver oportunidade, inclusive, de esticar para passar o final de semana aqui com a gente, não, certeza que não vai se arrepender. E queria dizer que assim, é uma honra receber vocês aqui, toda essa comunidade transplantadora brasileira aqui em Salvador. A gente está ansioso para celebrar com vocês e tenho certeza que assim a gente vai escrever os próximos 30 anos, mas essa edição vai ser uma edição que eu quero que marque a, a, a vida de vocês como transplantadores. Vai ser uma edição de transformação. Todo ansioso. Então fica aí o convite. Esse foi o 20º podcast do TMOcast, podcast oficial da SBTMO. Convido todos vocês a visitarem o site do Congresso, que é www.congressoSBTMO.org.br. Chequem a programação. Vai ser do dia 19 a 22 de agosto, em Salvador, Bahia. Esperamos todos lá. Obrigada. Tchau, foi um Um prazer, axé muito grande para obrigado. todos. Olha aí, ó. Axé, axé, Tchau, axé, tchau. a palavra da Obrigada. Beijão, tchau, tchau. Um Amém. Amém. abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.